Boa noite, todos, todas e todes. Eu sou Ana Carolina Camargo de Oliveira, sou presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia aqui da UAB de Campinas. E é com imenso prazer que hoje trago aqui 3 autoras e a organizadora do livro Mulheres, Maternidade e Direito, para fazermos o lançamento, mais um lançamento aqui na UAB de Campinas. Eu vou pedir licença que eu estou com um pequeno script aqui, para a gente não errar nos currículos. Primeiramente, agradeço aí a nossa diretoria da UAB Campinas, a nossa presidente, doutora Luciana Freitas, e toda a sua diretoria pela oportunidade da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia poder trazer autoras com um livro espetacular, com um livro importante na nossa atualidade. Falar de mulheres, maternidade e direito é muito importante no nosso atual cenário. Então, agradeço a toda a nossa diretoria. A organizadora e palestrante do livro Mulheres, Maternidade e Direito, que nós estamos lançando aqui na UAB Campinas, é a doutora Tereza Cristina Zabala, que está aqui ao meu lado. Ela é doutoranda pela Faculdade Autônoma de Direito da FADISP. Ela é mestre em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, desde 2016. Ela é advogada e também a minha vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da UAB de Campinas. E vai iniciar a nossa palestra. Posteriormente, eu vou passar o nome das demais. Nós temos a Adriana de Fátima Guilherme de Assis. A Mônica Lima de Souza, infelizmente, não pôde comparecer ao nosso evento hoje. Infelizmente, nós estamos numa pandemia ainda e ela não passou bem e precisou ser hospitalizada. E temos a Raquel Macedo Rocha, que ela também é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB São Paulo. Então, eu peço licença aqui para me ausentar um pouquinho, para que a doutora Tereza Cristina Zabala possa iniciar os trabalhos de hoje com a palestra. Uma boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Saudações a todas as pessoas que virão à nossa gravação, nosso lançamento, nosso evento, mais um lançamento, mais um evento do livro Mulheres, Maternidade e Direito. Saudação à nossa querida presidente, doutora Luciana Freitas. Através da doutora Luciana Freitas, saúdo toda a nossa diretoria da OAB Campinas, também a todos os presidentes de subseções da OAB Campinas, colegas, advogados, advogadas, e com imensa felicidade divido a mesa com a minha presidente da Comissão da Diversidade. Com tanta alegria, nós estamos há anos aqui na OAB Campinas, e é uma satisfação estar dividindo essa mesa com ela. Ela galgou comigo esse trabalho, né? Um trabalho que é um trabalho composto por nós duas, e eu tive a felicidade de levar esse trabalho para dentro de um livro, e não só isso, ele também é a minha base, é a base da minha tese de doutorado. Também agradeço imensamente a oportunidade de compor esse lançamento aqui na minha casa, aqui na OAB Campinas, na cidade que eu nasci. Então, isso me dá assim, uma extrema alegria. Eu não poderia deixar de lançar esse livro aqui na OAB Campinas, eu não poderia deixar de lançar esse livro aqui em Campinas. Como nasceu a ideia do livro Mulheres, Maternidades e Direitos? Gente, é bem difícil falar aqui com o microfone, pensar, mostrar o livro para vocês, né? Como nasceu a ideia desse livro? Como a Carol falou, eu faço doutorado na FADISP. Não, pode deixar. E eu abordo o tema dupla maternidade
de casais de mulheres lésbicas, numa vertente bem ampla. Eu abordo a temática pensando na questão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual e pluralidade de corpos, uma vez também que eu trago a mulher intersexo para dentro do meu trabalho de doutorado. Além disso, além de tudo isso, eu também trago para dentro desse trabalho de doutorado a licença maternidade e o salário maternidade de maneira dúplice, como um direito dúplice para esse casal de mulheres. A grosso modo, o livro Mulheres, Maternidade e Direito, ele não traz essa abordagem da licença maternidade, do salário maternidade. Óbvio que ele vai estar pulverizado dentro dessa obra. E óbvio que eu acho extremamente importante essa temática, uma vez que é a minha base de doutorado. Mas não foi essa a pretensão maior dentro desse livro. A pretensão maior foi ouvir outras mulheres, trazer as suas experiências de mulheres e de maternidades. E o que eu percebi durante a pesquisa que eu realizo do dúplice direito ao salário maternidade e à licença maternidade de casais de mulheres lésbicas, que existe uma lacuna no direito, mas não existe uma lacuna somente a respeito desses casais de mulheres lésbicas. Existe uma lacuna daquilo que pode ser dito sobre mulheres. Não se aborda sobre mulheres, se aborda geralmente sobre mulher. Né? E aí eu vou trazer depois um contexto por que a gente usou mulheres nessa obra. Então, por conta dessa lacuna, por conta dessa ausência acadêmica de se discutir mulheres e se discutir maternidades dentro do direito, eu entendi que seria necessário se compor uma obra. Se compor uma obra com a vertente de se estender essa obra para dentro da nossa prática doutrinária dos nossos tribunais. Se abrir um espaço para que se possa refletir, se possa pensar sobre maternidades e sobre mulheres. Pensando essas maternidades, óbvio, de uma maneira completamente plural, uma maternidade que vai além da gestacional, além da natural, além da biológica, também é uma maternidade civil através da adoção, também é uma maternidade socioafetiva e também é aquela maternidade proveniente de uma reprodução humana assistida. Diante de toda essa lacuna, diante de tudo que eu não encontrava dentro do universo jurídico e dentro da academia do direito, eu desejei compor esse livro, essa obra, e fiz o convite para várias autoras. Eu nunca pensei em fazer esse livro de maneira solitária. Solitária, eu já escrevo a minha tese. Né? É uma construção solitária. Eu sempre tive a pretensão de trazer outras mulheres, outras professoras, outras mulheres, cada qual em áreas diferentes, para que nós pudéssemos trazer olhares diferentes para dentro dessa questão da categoria mulheres e da categoria maternidades. E a partir de então, o que nós ganhamos dentro do livro Mulheres, Maternidades e Direito? Ganhamos 19 autoras com 13 capítulos. Conseguimos abordar desde direito das mulheres, bioética e biodireito, direito empresarial, quando eu e a Alessandra, mãe de 6 filhos, a Alessandra é a mãe de 6 filhos, ela é uma mãe socioafetiva e uma mãe gestacional, uma mãe biológica, compusemos o texto sobre espaço corporativo e compliance, direito das famílias, direito da diversidade, sociologia do direito, direitos humanos, Lei Maria da Penha, direito do trabalho, direito tributário, direito político. Olha a grandiosidade que coube dentro de uma abordagem temática, maternidades dentro do direito, observando as mulheres na nossa pluralidade. Então, que eu nem encontrava como obra, olha a grandiosidade dessa obra, ela me traz várias vertentes do direito, observando as mulheres e as suas maternidades. E, enfim, o porquê sempre pensei dialogar mulheres, nunca pensei refletir mulher. Nunca tive esse pensamento, desde sempre quando eu compus essa obra. Eu sempre tive a pretensão de demarcar as mulheres em todas as nossas possibilidades, em todas as nossas experiências, nas nossas experiências plurais. Além do que, eu sempre tive a vontade de trazer numa obra tudo aquilo que pode ser, que nos caracterize.
como a categoria de gênero, como a categoria de orientação sexual, de identidade de gênero, raça, etnia, idade, classe social. Tudo isso tem que ser tratado, tudo isso tem que ser abordado quando se pensa mulheres. E, inclusive, as nossas experiências através da função, através da experiência das nossas maternidades. Isso também reflete aquilo que eu queria trazer, mulheres ao invés de mulher. Quando a gente fala mulher, e quando eu repito essa palavra mulher, sempre vem um viés inconsciente na nossa mente do que é um ser mulher. Cada um de vocês vai ter em sua mente, através do seu viés inconsciente, o que é essa mulher, esse estereótipo de uma mulher. Geralmente, se vem à mente uma mulher de cor clara, jovem, magra, meiga, delicada, heterossexual, cisgênera, com interesse de se compor uma família, geralmente heterossexual, de se voltar exclusivamente a essa família e ver a maternidade como o único objetivo da sua vida. Tem alguma coisa de errada ter essas características? Não, não tem nada de errado, está tudo bem. Mas a grande maioria das mulheres não se encaixam nessas características, não se encaixa nesse perfil dessa mulher. E também está tudo bem, porque somos mais fortes, porque somos diferentes. Eu tenho certeza disso. A nossa fortaleza é o fato de sermos diferentes uma das outras. Tenho certeza também que a fala de uma mulher completa a fala de todas as outras mulheres, que a história de cada uma das mulheres se completa com a história de todas as mulheres. Então, a nossa diferença é a que compõe a nossa força. E o que eu quero dizer especialmente para vocês, o que importa é você se sentir à vontade de ser quem você é. Isso é que é importante. É você não se sentir pressionada a satisfazer expectativas dos outros, expectativa da comunidade que você viva, expectativa de uma sociedade, ou até mesmo de cumprir uma expectativa da sua família. Não existe o porquê nós, mulheres, categoria mulheres, vivemos esse dilema. É muito difícil você viver uma vida pensando a partir daquilo que o outro tem expectativa de você. É muito desgastante viver dessa maneira. Se falar de mulher no singular, é como se fôssemos todas uma única mulher. E não é isso. Não somos uma única mulher. Quando se fala mulheres, quando se traz a categoria mulheres, eu estou ressaltando a minha própria liberdade. Eu estou ressaltando a liberdade de todas as mulheres. Eu estou ressaltando a liberdade da Ana Carolina. Eu estou ressaltando a liberdade de todas as mulheres que estão conosco. E é essa a pretensão do livro Mulheres e Maternidades. É ressaltar a nossa pluralidade, é ressaltar a nossa liberdade. É esse o interesse, é isso que a gente concretiza dentro dessa obra. E também, por que maternidades e não maternidade? Tem o mesmo contexto, muito próximo, muito parecido, tão necessário. Estão me escutando bem? Ok? Quando eu pensei em maternidades, a Campinas é a primeira cidade que eu estou falando a respeito do meu artigo sobre maternidades. Como eu compus 2 textos, um eu compus sobre compliance e mulheres no universo corporativo, geralmente é esse texto que eu abordo. Eu acho, assim, maternidades uma abordagem bastante complexa, né? E eu quis enfrentar esse obstáculo aqui em Campinas, de trazer o meu texto para vocês, de trazer esse texto maternidades. Porque Campinas, como eu falei, é a minha cidade do coração, né? Eu sou nascida em Campinas e eu acho que Campinas merecia um novo diálogo quando eu trato mulheres, maternidades e direito. E enfrentando essa temática, eu descobri como pesquisadora que, ao longo da história da maternidade das mulheres, geralmente quem falava sobre maternidade, sobre as mulheres, não eram as mulheres, eram os homens. Os homens refletiam sobre as nossas maternidades. Os homens refletiam sobre as nossas vontades, as nossas experiências. Isso foi se transformando
ao longo do tempo, de uma maneira muito lenta. Hoje é possível você ver mulheres narrando as suas experiências como mães trabalhadoras, dentro de blogs, livros, sites. E eu trouxe algumas dessas narrativas. Essas narrativas, elas são geralmente muito próximas. Eu escolhi algumas narrativas. Uma das narrativas dessas muitas mulheres que narram as suas maternidades dentro desses sites, dentro desses livros, desses blogs, ela propõe a maternidade como uma função. Ela propõe a maternidade como uma ação que vai muito além de uma ação gestacional, de algo biológico. E ela fala o seguinte, né, dentro da sua narrativa, dentro daquilo que ela pensa como maternidade. Atualmente é possível observar a maternidade e também a não maternidade, narrada por mulheres da seguinte maneira: ter um filho biológico para se exercer a maternidade não é mais algo obrigatório. Eu posso exercer a minha maternidade através de uma ação, independentemente de eu ter um filho biológico. Uma outra narrativa, ela traz o sentimento da culpa, o sentimento de culpa que muitas vezes acompanha as mulheres mães. A Carolina é uma mãe, e o sentimento de culpa geralmente acompanha as mães. Existe muito aquela questão da figura da supermãe, né? A gente vê até isso em desenho, né? O supermãe. E o que essa mãe narra dentro de um dos blogs que eu encontrei? Ela repudia essa idealização da supermãe, ela rechaça essa idealização da supermãe. Ela rechaça essa supermãe que tem que ser perfeita, que tem que padecer no paraíso. Ela traz a maternidade como uma construção diária, como um aprendizado diário dentro de toda entidade familiar. Uma outra narrativa, trazida por Kaufman no livro Você Tem Filhos, ela traz a possibilidade e a liberdade das mulheres não escolherem a experiência da maternidade para as suas vidas. E ela diz, está tudo bem, você pode construir o seu gênero independentemente da sua maternidade. E apesar dessas muitas e muitas narrativas que hoje eu consigo encontrar em obras, em livros, em sites, em blogs, ainda assim eu não consigo encontrar essa mesma temática de maneira tão rica e tão grande dentro do direito. Eu não consigo ainda encontrar essa temática dentro do direito. Parece que a maternidade é algo tão comum, algo tão corriqueiro, mas não é. Através da maternidade e da maternagem, que é o cuidado afetuoso, é que se dá a oportunidade da vida. Todos nós estamos aqui por conta da maternidade e da maternagem, por conta dos cuidados que nós recebemos. Porque se de pequeno você não receber nenhum cuidado, você não chega a 1 ano de idade. Por conta disso, por conta da maternidade ser um pró-direito, aquilo que nos dá a oportunidade é a vida. Ela interessa, sim, e muito, de maneira grandiosa para o direito. E aí a gente tem que ter um recorte quando a gente pensa nessa importância da maternidade para o direito. Esse recorte ele me traz o seguinte: a maternidade ela é exclusivamente uma maternidade natural biológica ou ela é uma maternidade que sofre os recortes da sociedade, que sofre os recortes dos valores daquilo que a sociedade vê como necessidade? Será que ainda se tem uma plena construção da maternidade no momento que a gente vive, somente natural e biológica? Ou a gente consegue já externar essa maternidade para um ambiente muito maior, para um ambiente social e cultural, né? Aí você me fala assim, mas puxa, Tereza, o nascimento e a concepção são fenômenos biológicos. E sim, o nascimento e a concepção são fenômenos biológicos. Mas, dentro do universo humano, a gente consegue extrapolar isso. A gente consegue, através de métodos como a reprodução humana assistida, extrapolar a concepção e o nascimento apenas como algo biológico. Se tivéssemos aqui
com um público machista e um público completamente patriarcal, falariam, não, a maternidade se dá unicamente de maneira biológica. A mulher ela tem como prioridade na sua vida vir para a Terra com a função de ser mãe. E será? Eu acredito que não. Eu acredito que hoje existe, sim, a possibilidade da gente falar que na maternidade existe a construção incidente da cultura. Existe, sim, a possibilidade da cultura construir a natureza da maternidade. Essa é uma construção visível, necessária, para que a gente consiga compor todas as maternidades, para que a gente consiga compor a adoção, para que a gente consiga compor a socioafetividade, a homoafetividade maternal, casais de mulheres lésbicas serem mães. Se a gente não sair dessa estrutura unicamente natural e biológica, se a gente não entender que a cultura constrói a maternidade, a gente não consegue avançar no diálogo das maternidades. Então, por isso é tão importante se pensar a respeito disso. Hoje, a maternidade, ela caminha junto com a afetividade. Não somente com a afetividade da obrigação de você amar alguém, porque isso o direito não regula. O direito regula a afetividade tomando por conta a expressão objetiva, ou seja, o dever de cuidado que os pais têm em relação aos seus filhos. Qual é o nosso tempo? Quanto tempo eu já estou aqui, para as meninas não ficarem defasadas? Então, eu tenho mais uns 5 minutinhos, eu já termino aqui com vocês. Hoje, então, é óbvio que a maternidade caminha junto com a afetividade. É óbvio que essa maternidade já é amparada pelo direito, mas ela tem que ser pulverizada, ela tem que ser espalhada, ela tem que ser dialogada, ela tem que ser refletida, ela tem que ser concretizada, ela tem que ser concretizada na academia, ela tem que ser concretizada na doutrina, ela tem que ser concretizada nos nossos tribunais. Não é possível a gente ver N e N mulheres ingressando com ações para conseguirem suas licenças maternidades, seus salários maternidades e N outras situações. A gente explicando muito rapidamente o que seria a maternidade em relação à maternagem, uma vez que a gente entende que a maternidade ela se dá através do afeto, a maternidade é tradicionalmente compreendida pela relação consanguínea entre mãe e filho. A maternagem, diferente, é estabelecida no vínculo afetivo do cuidado e acolhimento ao filho por uma mãe. Há uma grande diferença, mas ainda assim existe amor e afeto em todas essas formas de maternagem. A maternagem, quando esteve completamente inserida dentro da maternidade, ela dizia o seguinte para as mulheres, que não faz muito tempo isso, a Raquel certamente vai trabalhar essa temática. Você veio ao mundo exclusivamente para ser uma cuidadora de filhos e procriar, quando essa maternagem estava completamente inserida dentro dessa maternidade. A partir do momento que essa maternidade, do cuidado afetuoso, se destacou da maternidade unicamente natural e biológica, ela ganhou força e ela caminha paralelamente à maternidade, ganhando a força de nos dizer que hoje temos mães adotivas, mães socioafetivas, mães homoafetivas, mães que conseguem a sua gestação por reprodução humana. Então, eu gostaria de encerrar a minha frase dizendo o quão forte nós somos por sermos diferentes. Um viva para as nossas diferenças, um viva para todas nós. E eu aprendo cada dia um pouco mais com a Tereza. Essa questão da maternidade, da maternagem, nós conversamos há um tempo atrás. E depois desse papo muito gostoso que nós tivemos, assim,
eu mudei completamente minha visão. Principalmente eu, mãe de 3 filhos biológicos, que senti esse papel, assim, sinto um papel, e conversando com ela, realmente é muito interessante, é uma visão que a gente tem que realmente... Saiu a pressão, exatamente, saiu a pressão que eu tinha, e me abriu uma visão, assim, fenomenal. Então, vale muito a pena adquirir essa obra, que vai abrilhantar os nossos conhecimentos. Eu peço a licença agora de vocês para chamar a nossa outra palestrante, também autora do livro, a doutora Adriana de Fátima Guilherme de Assis. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Doutora Muito Adriana é... obrigada. A doutora Adriana é advogada, especialista pela Faculdade Legale, São Paulo, nos cursos de pós-graduação, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito Civil e Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito da Diversidade Sexual, Racial e Religiosa. Tem o MBA de Direito Previdenciário e atualmente é assistente da coordenação do curso de pós-graduação em Direito da Mulher e Advocacia Feminista. É professora universitária e de curso de pós-graduação em Direito. E autora de coletânea de livro jurídico e artigos. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Muito obrigada, viu, pela recepção maravilhosa. Obrigada a Tê, Raquel. Era para eu estar presente aí com vocês, mas hoje eu estou saindo da quarentena da Covid, então vai por aqui mesmo. O importante é ir, né? E conhecer a doutora Zabala, para mim, é um dos presentes maravilhosos na minha vida. É uma grande mulher, uma grande amiga, uma grande filha, é uma grande tudo. Você aprende muito com ela em todos os aspectos, né? E aí, através do convite aí com a doutora Adriana Galvão, presidente da CAASP, aqui de São Paulo, nós fomos convidadas para participar também dessa obra, uma obra realmente muito grandiosa, né, para os direitos atual. E aí, nós duas, a doutora Adriana Galvão e eu, tratamos sobre a participação da mulher na política, né, e os desafios, avanços e o desafio aí no contexto jurídico e social. Tivemos grandes avanços, precisamos de muito, mas estamos galgando cada dia um pouquinho, e aí, desde de 32 que estamos na luta, né? Importante avanço aí sobre direito das mulheres foi no ano de 32, com a permissão, lá no Código Eleitoral, a permissão do direito ao voto feminino, né? Na Constituição de 34, já teve um grande marco aqui para todos nós, mulheres, que foi o direito do voto. Aí sim, tivemos direito da mulher, que é o direito ao voto, né? Os avanços legais foram fundamentais para o reconhecimento da igualdade, tanto no contexto social quanto no jurídico, né? Com o decreto 4.377 de 2002, o Brasil ratificou a convenção aí sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Veja que as afirmativas ainda é muito lento, o nosso sistema ainda é muito lento, é a passo de tartaruga, mas estamos conseguindo grandes avanços, né? Então, essa obra nos permitiu não só no direito político, que nós tratamos no nosso capítulo, que já é final, mas como direito de todos os aspectos aí, como a doutora Zabala falou, a doutora Raquel vai tratar daqui a pouco na parte dela, e reuniu aí grandes mulheres, né? E eu me senti honrada de estar presente com elas, porque são grandes estudiosas, pesquisadoras. Eu falo sempre para os meus alunos, para minhas alunas, case com o seu saber, estudem, pesquise,
quando você vai estudar ciência jurídica, você não pode pensar só no lucro, você tem que pensar no outro, né? Que está ali, você é a fatia do bolo, a cereja do bolo. Então, assim, passar os conhecimentos que a doutora Zabala faz, que é maravilhoso, de compartilhar, de chamar as outras mulheres, cada um nas suas competências, para tratar exatamente do direito da mulher. A mulher tem outro olhar, a mulher tem um amor, né, por ser mãe, ela é mais tem a empatia de ver no outro a possibilidade de dia melhores, de uma esperança, né? Eu sei que assim minha fala é muito pequena, até mesmo está saindo agora de uma segunda Covid, né? Que foi com muita luta aí, com muitas orações das Zabala esse fim de semana para estar aqui com vocês, mas eu fico até emocionada porque a gente está lutando cada vez mais para um mundo melhor, que não seja para nós de imediato, né? Mas que seja para os nossos netos, os nossos sobrinhos, nossos filhos, né? No meu caso, tia, né? Que seja as meninas empoderadas dentro daquela esperança de um mundo melhor, tanto na política quanto na vida acadêmica. A mulher tem que estar onde ela quiser, né? Então, eu não vou me estender muito aqui, até mesmo para não estar falando muito ainda de tudo da minha recuperação. Me sinto muito honrada pelo convite da doutora Zabala, da presidente, a doutora Luciana, enfim, de todo mundo, de estar junto com vocês aqui, a doutora Raquel, né? Enfim, de todo mundo mesmo. Eu fico muito orgulhosa de estar participando dessa obra tão inovadora que é esse livro aí, projetado pela doutora Zabala. Eu encerro aqui, passarei aí a palavra para a presidente da mesa, e aí, em seguida, a doutora Raquel vai dar continuidade com vocês. Muito obrigada, obrigada a todos mesmo, obrigada pelo carinho. Doutora Adriana, muito obrigada pelas sábias palavras, por abrilhantar a nossa noite aqui. Eu também. que agradeço. E fica o convite para uma outra oportunidade, vir até a nossa sede da UAB Campinas para palestrar presencialmente. Sim, sim, se Deus quiser. Amém. Amém. A nossa próxima palestrante, também autora do livro Mulheres, Maternidades e Direito, é a doutora Raquel Macedo Rocha. Seja bem-vinda, doutora Raquel. Doutora Raquel, ela é advogada, doutoranda e mestre em ciências pela EACH, eu não sei como fala, da USP, pós-graduada em gênero e sexualidade pelo IMS da UERJ, pesquisadora do TEAR, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero, Raça, Etnia e Memória, Promunsp, vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB Campinas, 2011 a 2018 e agora 2022 a 2024. É também coordenadora municipal de São Paulo da Aliança Nacional LGBTI+, de 2021 a 2024. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Obrigada pela oportunidade. Segunda vez que eu estou aqui nessa, ainda que virtual, nessa casa maravilhosa que é a nossa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, e pela segunda vez na UAB Campinas. Estive lá em 2019, né, na Carolina, mesmo com você e a Tereza, aí conduzindo os trabalhos da Comissão da Diversidade. Lembro que num dia bem significativo, que foi do Internacional dos Direitos Humanos, e era no dia 8 de outubro, que era o dia que a Constituição brasileira completava
era aniversário, né, da nossa Carta Federal, e naquela oportunidade tive o privilégio de trazer, né, sobre como se deu a tramitação da Carta, da Constituição, das dificuldades que o tão conhecido como lobby do batom, como era conhecido o lobby das mulheres que atuaram na Constituinte de 88, né, no sentido de fazer valer com que a Constituição ampliasse nomenclaturas, né, que restringiam e que eram tão fixava as mulheres num lugar universal, num lugar único, né? E finalmente nós tivemos uma constituinte que avançou muito nessa questão dos direitos reprodutivos, direitos sexuais, e que asseguraram às mulheres, de fato, muitos desses temas que nós estamos aqui discutindo neste livro. E já iniciando sobre a questão, né, sobre a fala desse artigo que eu e Mônica Lima exploramos neste livro, de início eu quero agradecer a Teresa Zabala, uma amiga querida também, que trago de lá de trás, e que, quando me convidou para participar dessa obra, eu já tinha previamente escrito um artigo, quando fiz uma disciplina na Faculdade de Direito aqui em São Paulo, na São Francisco, na ocasião do mestrado, logo após o mestrado, e exatamente discutindo sobre os desafios do direito civil na sociedade pós-moderna, né? E um dos temas dos seminários que nós apresentamos na ocasião, naquela disciplina, tratava exatamente das famílias plurais, das famílias, família moderna, né? Das novas conjugabilidades de famílias, né? Que a gente também sempre traz no plural, que a Teresa muito bem explorou no início, né? Então, quando ela me convidou, eu falei, nossa, eu tenho um artigo que eu iniciei a escrita lá, quando a gente termina as disciplinas e é obrigado a entregar um trabalho ali no final do semestre, né? Então, eu apresentei esse trabalho para a Mônica Lima também é uma colega de Franca, e que já tinha sugerido escrever um artigo em parceria. Então, eu enviei o artigo para a Mônica, falei, olha, Mônica, tem esse artigo aqui que eu abordo a questão do abandono, né? Do abandono de mulheres, de crianças, mas também de mulheres, e aí a Mônica falou, então vamos falar sobre a entrega legal, enfim, e a gente acabou concluindo nesse artigo aqui do nosso livro, né? Que é entregar um bebê para adoção não é abandono, sobre maternidades e o mito do amor materno. É exatamente isso também que a Teresa explorou um pouco na sua fala, né? Então, o que a gente trouxe para este livro, né? Na verdade, o nosso artigo, ele conversa com todos os outros artigos que estão aqui no livro, considerando que nós estamos falando sobre maternidades, parentalidades, nós estamos falando sobre o tema que a Adriana e as duas Adriana, Guilherme e Adriana Galvão escreveram, que é sobre a participação das mulheres no parlamento, né? Então, são temas extremamente atuais e que estão aí na ordem do dia e que conversam entre si, porque quando eu trago este debate da entrega legal para este livro, né, nós estamos fazendo aqui neste nosso artigo também um debate sobre as violências de gênero, porque quando uma mulher entrega a sua criança para adoção, né, quando ela faz a entrega legal é importante registrar, ela é prevista desde 2009 no ordenamento jurídico brasileiro, pela Lei 12.010, né, que, na verdade, altera o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e exatamente em razão de muitas mulheres que, de certa forma, abandonavam ou deixavam essas crianças abandonadas no país, o legislador brasileiro, então, resolveu criar essa figura, né, de que não em outros países já existia essa figura jurídica da entrega legal. E qual é a ideia? E o que é interessante nessa lei para possibilitar a entrega legal?
Porque ao mesmo tempo em que a lei ela prevê que essa criança, né, que a priori seria jogada na rua, quem já não leu muitas manchetes dizendo mãe abandona a criança na porta de prédio, mãe abandona a criança no lixão, enfim, né? E todos nós ficamos muito comovidos quando a gente lê essas notícias todas que cotidianamente tem aqui no Brasil, né? E, de fato, é para se comover mesmo, né? Porque nenhuma criança merece, né, ter um destino como esse. Mas será que nós pensamos também em quem é essa mulher que faz essa entrega, né? É preciso lembrar que já na história, né, e isso aqui não só no Brasil, existia a roda dos expostos, a roda dos enjeitados. Aqui em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, que fica ali na região central, isso era muito comum. Muitas mulheres, à noite, escondidas, né, muitas vezes com medo, né, tinham seus filhos e iam até a roda e colocavam seus filhos lá. Né? Mas é preciso voltar um pouco na história e dizer que as pessoas, mulheres escravizadas, elas também, por medo, inclusive, de que os filhos passassem por aquelas situações que elas passavam, né, de violências, elas também faziam essas entregas dos seus filhos e sequer de uma forma que muitas vezes a gente não ficava sabendo. Né? Elas tinham filhos, muitas vezes eram violentadas, né, por homens brancos, e acabavam tendo os filhos, e esses filhos eram muitas vezes abandonados, jogados, exatamente por medo até daquela família, de ser mandada embora daquele lugar onde elas eram exploradas também. Então, essa culpa, né? Esse discurso moral que muitas vezes, quando a gente lê essas notícias, fulana abandonou, fulana jogou, fulana entregou a criança, fulana, enfim, né? É exatamente isso que a gente traz nesse discurso. Porque quem é abandonada? Né? Essas mulheres, muitas vezes, elas são abandonadas pelas suas famílias, elas são abandonadas pelos namorados, que sequer assumem essa paternidade, né? essa gestação, e convivem e vão ajudar, né? E vão conviver com aquela ajudar, não conviver aquela situação com essa mulher. Então, muitas vezes desamparadas, né? Ou até mesmo por uma gravidez indesejada, porque a gente aborda aqui também essa questão do mito da maternidade, né? É preciso também acabar com esse discurso moral de que mulheres que não têm crianças, mulheres que, mesmo que constituem uma família, que não tem criança, fulana, você casou, teve uma vida tão bacana e não quis ter um filho. É preciso abandonar, né, esse discurso de que a mulher nasceu para a maternidade. Né? Eu, quando era jovem, eu nunca imaginei na minha vida nem que eu ia casar, muito menos que eu ia vir um dia a ter filhos. Né? Então, os filhos acabaram acontecendo na minha vida, né? E a gente vai experimentando, a gente vai aprendendo a ser mãe, a gente vai aprendendo a viver aquela coisa nova que aparece na nossa vida, né? E assim, não existe isso é tudo muito natural. Nossa, peguei a criança no colo, olha só, já sou mãe, né? Isso é uma falácia, isso não existe, e eu digo que não existe, né? A gente, logo após a vinda dessa criança, a gente se questiona, a gente se culpa muitas vezes, né? Tá aí um filme para a gente assistir exatamente que aborda essa questão, que retrata essa questão do desejo de ser mãe e dessa culpa que a gente carrega o tempo todo de ter errado aqui, de ter abandonado, de ter nos dedicado muito ao trabalho, ter dedicado muito à vida acadêmica, enfim, as mulheres políticas carregam essa culpa o tempo todo, né? Então, o filme A Filha Perdida, ele traz um pouco desse retrato, né? Dessa culpa que as mulheres carregam, né? De que ela precisou abrir mão, né? De uma maternidade numa fase ainda que a filha era pequena, de um sonho que ela ganhe uma bolsa de estudo e ela vai se dedicar à academia, então, e ela acaba abandonando, né? Que a gente fala sempre, a gente sempre usa essa expressão abandonando, né? Mas porque o pai não podia
por aquele período, ficar com aquela criança e cuidar daquela criança, né? Esse é um outro ponto também que a gente procura discutir, que é essa questão de que pai, ele ajuda, né? Pai não ajuda, pai provê junto, né? Pai cria junto, pai educa junto, né? Pai não é apenas aquele que ajuda a mãe a cuidar daquela criança, né? Então, essas questões todas a gente traz também. Mas, enfim, já aqui seguindo um pouco, né, nós trazemos para o nosso trabalho uma pesquisa que foi publicada na Folha de São Paulo, em 2018, que retrata um pouco, veja, a lei da entrega legal, ela é de 2009, e em 2017, até maio de 2018, apenas 203 casos de entrega legal ocorreram de forma voluntária no país. Ou seja, uma a cada 2,5 dias. É muito pouco, né, gente? É muito pouco se a gente imaginar que nós estamos falando de 9 anos de uma legislação. Isso são os dados de 2018, né? Isso já deve ter atualizado um pouco. E por que que isso acontece também? Porque a lei não é amplamente divulgada, né? É preciso que essa lei seja amplamente divulgada exatamente para tirar, né, esse estigma da carga dessa mulher e para também possibilitar que crianças, né, que estão aí, né, de certa forma, que essas mulheres muitas vezes acabam ficando com um filho, experimentando também uma maternidade que não foi desejada, isso também é muito importante, e essa é uma das questões pelas quais a lei foi inclusive instituída, né, que é o de dar suporte, proteção à mãe biológica e a essa criança. Bom, e seguindo aqui, o nosso trabalho também fala sobre a importância, tem uma lei aqui no estado de São Paulo, uma lei paulista que fala da importância da divulgação dessa lei, e eu acho que este livro, né, ele tem essa tarefa também de divulgar, inclusive junto ao mundo jurídico, né? Este livro, eu estava conversando por ocasião de uma dos nossos lançamentos, conversando com outros colegas, ele não é um livro direcionado apenas ao mundo do direito, a profissionais da área do direito, né? Considerando a variedade de temas que o livro traz. É um livro multidisciplinar, é um livro interdisciplinar, né? É um livro que qualquer profissional, eu percebi, uma coisa que eu percebi lendo os artigos das colegas, é que a gente não explorou aquilo que nós chamamos do juridiquês, porque qual é a nossa ideia, né, de todas as mulheres que escrevem esse livro? Que esse livro seja lido e ele seja compreendido e que ele seja entendido por todas as profissões, né? Eu acho que isso é uma das qualidades também do material que tem aqui neste livro. É evidente que a maioria dos artigos vão explorar um pouco da área do direito, né? Mas ele é um livro de ampla facilidade de entendimento e de compreensão pelas mais variadas áreas todas, né? Bom, e aí, já passando essa questão da importância da divulgação, né, e da importância da gente discutir um pouco sobre essa questão e tirar esse estigma, né, de que essa mulher é uma mulher que tem que ser acusada de abandono, né, e pensar que ambas pessoas, a criança e essa mulher, ela é abandonada pela sociedade, ela é abandonada pelo Estado, porque quando uma família, tanto essa mulher, ou que muitas vezes gostaria, porque é preciso entender que algumas delas talvez até gostariam de continuar, mas não têm condições, né? Outras não, outras tiveram uma gravidez indesejada e não querem mesmo, e tudo bem também, né? É preciso que a gente tenha essa compreensão, né? De que o que a gente percebe aqui, quando a gente dialoga um pouco com essas questões todas, é de que há também uma falência do Estado, né? De não conseguir suprir, inclusive, naquelas que talvez gostariam de ficar com essas crianças, de não ter condições de criar essas crianças, né? De dar o suporte, de dar proteção, de defender essa criança,
te dar aquilo que nós chamamos de dignidade para a vida dessa criança, né? Para a vida dela e para a vida dessa criança. Então, nós temos que também aqui pensar no quanto o Estado falhou, né, nessa questão de não conseguir assegurar amplamente esses direitos para essas mulheres, né? Esse tema também, ele é um tema que eu fui um pouco capturada, né? Eu tenho lido alguns textos e algumas autoras têm dito que quando a gente decide escrever sobre algum tema, né? E isso nos chama atenção, nós muitas vezes somos capturadas por esses temas que a gente quer trazer para a academia, que a gente quer trazer para a doutrina, que a gente quer trazer para a literatura, né? E eu confesso que uma das situações que eu acabei acompanhando muito de perto se voltou até em razão de uma situação de uma senhora, né, que era família estendida, que os netos acabam indo para adoção porque ela não tinha condições de criar os netos. E ela, já é um outro tema, né, que é sobre a questão da adoção, de outra adoção, né, quando ela vai até o juiz e diz, né, eu não abri, né, minha filha que teve as crianças, mas ela é uma pessoa que quer dar os filhos para adoção, porque ela não se sente mãe, enfim, né? E ela quer que essas crianças vão para adoção, mas eu não gostaria, né? E aí, naquela análise socioeconômica que a vara do juizado da infância faz, né? Tudo isso é muito ingrato, porque, nesse caso, né, ela não tinha, de fato, condições socioeconômicas para ficar com os netos. Os netos, enfim, é destituído o pátrio poder e essas crianças acabam indo para a adoção. E o que é muito triste, né, para nós que pesquisamos e que lidamos com essa temática, né, das violências de gênero, né, de quanto essa avó foi violentada ali, né, na sua dignidade de não conseguir suprir toda a proteção para suas crianças, né? Mas já caminhando, e aí também, né, não sei se eu tenho tempo ainda, meninas, né? Mas mais procedimento, como é que se dá esse procedimento, né? Essa mulher, assim, durante ainda a gestação, quando ela sentir a vontade de ela perceber que ela não quer ficar com essa criança, ela procura conselhos tutelares, ela procura postos de saúde, hospitais, né? E ela vai dizer que ela deseja fazer essa entrega. As redes de proteção à infância, enfim. Então, essa mulher, ela vai ser acompanhada durante todo o pré-natal, né? Por uma equipe multidisciplinar da área da saúde, da área da ciência social, da área da psicologia e da área do direito. E durante toda essa gestação, ela vai ser acompanhada. Quando esse bebê nasce, né, ela já sabe que essa criança ela ainda tem um prazo, essa criança é colocada, então, à disposição da vara da infância e da juventude, ela tem ainda um prazo, depois que ela assina os documentos todos, e veja como é interessante aqui, a lei pensa o tempo todo nessa mulher, né, e essa é a ideia mesmo, que é sempre a vontade dela, ela não é obrigada a declarar quem é, né, de trazer para esse entrega legal quem é o pai dessa criança. Isso ela pode perfeitamente passar. Ela não é obrigada a trazer para esse procedimento todo, né, a família estendida, a não ser que ela queira, né, e daí essas pessoas serão chamadas também por ocasião desse procedimento todo, e, de fato, não havendo nenhum desejo, né, de que ninguém dessa família estendida queira ficar com essa criança ela ela é colocada, então, para aquelas pessoas que estão já na fila, né, que já estão ali aptas para fazer a adoção, essa criança, então, ela será adotada, perde o contato, né, como é em processo de adoção,
ela não vai ter mais nenhum vínculo e nenhum contato com essa criança e com essa família, né? Bom, é um pouco disso, né, que o nosso trabalho fala, né, e sempre destacando, né, que a gente precisa, e aqui já dialogando com outras autoras da área, inclusive das ciências sociais, de que é preciso pôr um fim, né, nessa questão da moralidade materna. Este é o grande desafio que a gente traz para esse artigo, né, para esse livro, né, de que é preciso dar mais vozes, né, para as mulheres, não só nessa questão da maternidade, das maternidades todas, né, mas em outras também, como a questão explorada pela Adriana e pela Adriana Guilherme e Adriana Galvão, que é um tema muito atual sobre a questão da violência no parlamento. Nós temos acompanhado aqui em São Paulo de que isso tem sido muito grave. Semanalmente, mulheres deputadas têm sido agredidas em plenário, têm sido assediadas, têm sido violentadas verbalmente, né? E isso é muito grave, né? Então, eu acho que essa é a função dessa obra, de trazer essas discussões todas, de trazer esses debates todos, e chamar a atenção e ficar à disposição de vocês para que a gente, acho que é importante, né, esse diálogo aqui agora, para que a gente converse um pouco, né, e dizer, né, o que é que ainda falta, né, considerando que nós conseguimos o voto lá em 32, nós conseguimos ter o direito, né, de ter desejos e vontades por ocasião da mudança, inclusive, da legislação como um todo, né, lá na lei do divórcio, as mulheres não tinham voz, né, sequer quando constituíam família. A gente percebe, de fato, não dá para negar que houve significativos avanços na questão dos direitos das mulheres no Brasil, dos avanços todos, né? Mas há um ainda, né, tortuoso para a gente seguir, né? Há muitas pedras no caminho. Se a gente imaginar que outras mulheres, como a Teresa disse no começo, né? Mulheres lésbicas, mulheres travestis, mulheres transexuais, né? E outras possibilidades inúmeras, né? Considerando que a sexualidade ela não é algo fixo, ela não é algo final, né? Assim como o gênero também, e outras possibilidades, né? E aí variabilidade de expressões de identidades de gênero, do quanto ainda a gente não rompeu, né, em relação à violência com essas mulheres, né? Cotidianamente, o Brasil é um dos países que mais mata. Nós estamos, na próxima semana agora, nós vamos ter em São Paulo a Parada do Orgulho LGBT, e nós sabemos, né, que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT do mundo, e principalmente mulheres trans e pessoas travestis que são reconhecidas como feminino, né, e mulheres lésbicas também, das dificuldades dessas pessoas todas, né, e ainda tão estigmatizada na sociedade, e de ter oportunidades como nós, pessoas cis e heterossexuais, temos sem nenhum constrangimento. Nós passamos outras situações de violência, né, por ser mulher, né, as mulheres negras também, né, passam outras por serem negras, as mulheres indígenas também passam outras situações por serem negras, as mulheres pobres também, né, então existe um universo aí de mulheres que têm sido, apesar dos avanços todos, né, nós ainda temos que provar muitas coisas, né, para a gente conseguir altos cargos no Brasil, pensar em ocupar postos, né, significativos, né, de comando no Brasil. E quando chegamos lá, muitas vezes, né, somos colocadas à prova, né? A gente precisa provar que a gente é melhor, né, e ganha menos do que os homens, né? Esse não é um discurso de condenação dos homens, muito pelo contrário, esse é um discurso
que traz uma realidade, porque nós vivemos num país, ainda no mundo, né, do patriarcado, né? Então, a gente ainda tem um longo caminho para romper com o patriarcado, a gente ainda tem um longo caminho para ultrapassar essas barreiras todas do gênero, né? E aqui, só para finalizar, dizer também um outro ponto, que eu não sei se tem algum artigo da obra, talvez a Tereza saiba um pouco disso, né? Que é uma questão também que eu estou abordando no meu doutorado, que é sobre a possibilidade de homens gestarem, né? Este é um outro ponto também muito importante que a gente ainda precisa desconstruir. Quando a gente fala que homens transgestam, é um fato, né? E não é de hoje, né? Não é nenhuma grande novidade, né? São outras formas, né, de gestação, são outras formas de também experimentar isso que nós chamamos de maternidades e de maternagem, né? E a gente precisa ainda pensar muito nisso, a gente precisa pesquisar muito isso, porque este é um debate ainda muito pouco explorado, muito pouco falado, principalmente na área do direito, que é a nossa área. Bom, eu já falei demais também, e eu só tenho a agradecer a Adriana Guilherme, a Tereza Zabala, a Ana Carolina, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, nesse dia tão frio, né, e vocês aí na UAB de Campinas, e só agradecer. Muito obrigada, meninas. Nós é que agradecemos, Raquel. Embora esteja frio, nossos corações estão aquecidos, com tanta coisa boa que nós ouvimos hoje. E vou até aproveitar a deixa para falar que nós, mulheres, realmente rompemos muitas barreiras. E continuamos rompendo, a cada dia um pouco mais, e é assim. Muito obrigada, Raquel. Eu vou perguntar. Quero saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos palestrantes de hoje. Não sei se tem alguma pergunta via YouTube, não, né? Tá. Isso, se tiverem perguntas, podem mandar. Eu vou passar até a palavra para a doutora Tereza aqui, que vai falar um pouquinho, quem quiser adquirir essa obra maravilhosa, Mulheres, Maternidades e Direito, pode adquirir pela editora Mizuno, ou até procurar a doutora Tereza, que ela tem, e quem estiver aqui presente, quiser adquirir, a obra está aqui. Vou passar para a doutora Tereza para que ela fale um pouquinho mais dessa possibilidade de aquisição. E para o encerramento da nossa noite de hoje. Muito obrigada a todos e todas e todos. Muito obrigada, querida Adriana, querida Raquel, muito obrigada por estarem comigo, conosco, com todos nós aqui. Teremos ainda um segundo volume, viu, Raquel? Está sendo muito pedido o segundo volume do livro Mulheres, Maternidades e Direito, com toda certeza iremos abordar outras maternagens e outras maternidades, e também é extremamente importante a abordagem da maternidade daquelas pessoas que não são do gênero feminino. Não é? É extremamente importante esse diálogo e essa reflexão para que possamos trazer realmente um contexto amplo da pessoa humana para dentro daquilo que a gente entende como um direito e um regramento de normas, né? Eu agradeço muito de coração, obrigado por estarem comigo, por acreditar no livro Mulheres, Maternidades e Direito. Temos muito ainda a galgar, já alcançamos muitos dos nossos direitos, muitas garantias, mas ainda temos muito e muito a caminharmos. Muito obrigada, queridas autoras, e teremos outros lançamentos, com toda certeza. Outros lançamentos nos esperam. O Robério, né, sempre conosco, presente, namorado presente, né, só aprendo. Né? E com certeza ele também aprendeu com a Raquel e com a Adriana hoje, todos nós tivemos a oportunidade de ouvirmos essas duas grandes professoras e queridíssimas amigas. Grande beijo, até breve, até brevíssimo.
Até semana que vem estarei lá na Feira da Diversidade com vocês.